Com a pena cumprida, um novo desafio se cria: reconstruir as suas vidas. Por vezes, a falta de profissionalização é um primeiro empecilho para as egressas. Para outras, as oportunidades são escassas, com o título de ex-presidiária fechando portas que antes estavam abertas. O retorno é o pior. O retorno, a crítica, as pessoas te apontando, seja em religião, seja em casa, a família mesmo, para você conseguir a tua credibilidade de novo, para minha família conseguir provar para minha família que eu estou diferente. Minhas irmãs agora acreditam que eu estou diferente. Mas foi difícil. Está sendo difícil. Tem 4 meses que eu saí. Eu considero que o fortalecimento de vínculo familiar e a questão da saúde mental são princípios básicos para uma inserção, né, que vem antes do mercado de trabalho. Porque para você se manter no mercado de trabalho, você precisa estar bem, você precisa ter o apoio da família, né, você precisa trabalhar todas as questões para que você mantenha uma rotina, né, de trabalho, que você consiga cumprir as tarefas de uma maneira que dê resultados para a empresa, que você esteja bem consigo. Então, tem todas umas questões para que essa pessoa consiga ser inserida, né, numa vaga de emprego, e não só isso, como se manter, né? Porque um dos nossos objetivos dentro da instituição é gerar autonomia através da renda, porém, nós não nos limitamos a isso. Então, assim, vagas tem para pessoas que são sobreviventes do cárcere. Porém, dentro do Instituto, eu falo por experiência própria, né, pela vivência, pelo que eu vejo diariamente, as pessoas têm muita dificuldade de se manter na vaga, por questões de saúde mental, por questões de rompimento de vínculo familiar, questão de moradia, questão de transporte. Então, tem toda uma demanda que tem que ser trabalhada em conjunto, né, a gente deixando bem claro que é sempre o protagonista da história são as pessoas que nos procuram, né, então a gente sempre cria medidas junto com o assistido nosso. A gente nunca impõe, fala, olha, você precisa fazer isso, você precisa ir em tal lugar, não. A família me chamava de presidiário. Cadê o meu lugar? Isso eu ouvi por ano. Sabe que é ano? Desde a primeira cadeia de 2006 até a última. Aí em 2019 eu fui para direito. E eles falaram, ele não me apoia. Só diziam assim, é mais uma coisa que ela vai terminar, que ela vai começar e não vai terminar. E só que chega uma hora na sua vida que viver no pecado cansa. Você cansa de viver no pecado. Então você fala assim, é tanta gente torcendo contra, agora eu vou vencer. E aí foi onde eu comecei a me isolar. Então a relação familiar, hoje, nos dias de hoje, ela é bem equilibrada no sentido, vocês vivem a vida de vocês e eu vivo a minha. Isso foi me fez evoluir. Eu entender que emocionalmente eu dependo só de mim. E que família é bom, mas nem tanto. Tem que saber medir. Acho que se eu não tivesse chego a essa conclusão, eu ainda seria bem dependente ali deles e talvez eu não tivesse nem informado. Basicamente, meu trabalho é acompanhar essas pessoas depois que elas estão nas vagas de emprego e, enfim, ajudar elas a se manterem nesses empregos e, dessa maneira, trabalhar na autonomia delas, em todos os sentidos que isso possa dizer, né? No ponto de vista econômico, no ponto de vista afetivo, no ponto de vista de direitos mesmo, né? Muitas vezes, nas periferias, a igreja é o único equipamento cultural que está disponível. A gente está vivendo há mais de 40 anos, na verdade, 30, 40 anos, mais ou menos, um regime neoliberal, que faz com que os serviços públicos sejam cada vez mais sucateados. E junto disso são os equipamentos de cultura também. Então, muitas vezes, é na igreja que, por exemplo, você vai conseguir com que seu filho ele faça uma aula de música. É muitas vezes na igreja que você vai fazer com que seu filho conheça outras pessoas que estão fora do ambiente da criminalidade. Que você vai conhecer um irmão que vai conseguir um emprego para você. Olha que forte essa palavra, irmão. Irmão, sangue. E quando a gente está falando sobre pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, essa questão de você dar uma causa para ela, você dar uma bandeira, você dar uma família para ela defender, isso muda tudo. Porque lá a gente acordava e a gente não tinha nada para fazer. Tinha dia que a gente ficava o dia inteiro deitada.
Tinha meninas que tomavam remédio para passar a cadeia dormindo. Dormia de dia, dormia de tarde, dormia de noite, não queria ler um livro, não queria fazer uma caminhada. E eu ficava pensando assim, todos esses dias que eu não estou fazendo nada da minha vida, quando eu estiver na rua eu vou procurar fazer alguma coisa. O que eu não sei, mas eu vou procurar e eu vou achar. Eu vou fazer um curso online, eu vou estudar online, eu vou procurar cursos gratuitos, eu vou procurar fazer um exercício físico, eu vou procurar fazer uma terapia, enfim. Quando você tem conteúdo, você tem conteúdo. Então, depois que eu saí, eu falei, eu quero fazer alguma coisa da minha vida. E tudo fora isso, eu reformei minha casa, consegui reformar minha casa, consegui comprar móveis novos. Eu reformei todo o meu quarto, a sala, o banheiro, enfim, eu reformei a minha casa, eu reformei a minha vida e hoje eu sou muito grata. Hoje eu sou muito grata por tudo que eu passei e me sinto uma grande mulher por poder ter essa força de vontade, por ter sobrevivido, porque na cadeia a gente não vive, a gente sobrevive. Quando eu fui convidada para trabalhar na FUNAP, o diretor falou assim para mim, Fernanda, você vai trabalhar com a gente, assim, assim. Eu lembro que eu fiz um teste para trabalhar na FUNAP, eu e mais umas 3 ou 4 meninas, eu acho que era mais 4. Enfim, a gente de um raio de, vamos colocar umas 200 mulheres, 4 sabia ler e escrever. Foi as 4 que foram para o teste comigo. E aí eu passei nesse teste e eu fiquei pensando, como que eu vou fazer para dar aula para as meninas? Porque elas vão pensar que, né, que eu sou melhor do que elas e tudo e tal. Mas não, foi uma coisa normal, gostosa, aproveitei bastante. Depois fiquei responsável pela biblioteca, foi a melhor parte que eu gostei de tudo isso. Foi a parte da biblioteca, a parte da escola. Eu aprendi muita coisa. Nunca gostei de ler livro. E eu li tanto livro na cadeia, tanto livro, que até o português, na hora de você escrever, melhora, porque você já sabe, né, como que escreve. E eu entrei muito nessa onda e eu gostava, porque eu indicava para as meninas chegavam, as meninas novas, ai, não tem televisão, o que eu vou fazer? Você quer um livro? Eu vou trazer um livro para você ler, você gosta do quê? E tinha livro sobre tudo, terror, romance, espiritismo, tinha tudo. Então, foi a parte mais gostosa que eu passei na cadeia, foi essa parte, a parte que eu trabalhei, que eu fiquei na FUNAP, mas logo em seguida veio o coronavírus. Então a gente teve que parar as aulas e parar o banho de sol. As meninas não podiam mais ir para a escola e não podiam mais ir para o banho de sol. Então a gente fazia o quê? A gente só subia na FUNAP, na escola, e eu pegava a lição das meninas e entregava para elas na cela. Elas faziam na cela, depois eu passava recolhendo, e o livro é a mesma coisa. Entregava o livro para as meninas, depois de 15 dias eu passava recolhendo. Então, assim, essa experiência foi fantástica para mim, porque a gente pensa assim, né? Pô, lá fora eu tinha tanta utilidade e aqui dentro eu também tive utilidade. A oferta de trabalho tem ligação direta com o processo de ressocialização, pois ela ajuda a fortalecer a autoestima e evita a reincidência na vida no crime. O estigma de ex-presidiária e o desamparo pelas autoridades faz com que a egressa se torne marginalizada no meio social. Políticas públicas que deveriam ser priorizadas é um atendimento, um projeto de reingresso do egresso na sociedade. Isso teria, primeiro, como parte disso, né, como necessário, como premissa para a gente superar esse projeto. Primeiro, rever essa questão da pena de multa, né, que a pessoa sai da prisão, principalmente a mulher, no caso, né, que cometeu crimes de drogas, né, porque a pena de multa é mais alta no crime de droga, na lei de drogas. Né. Então, repensar essa questão da pena de multa, né, tentar extinguir a punibilidade da pena de multa junto com a extinção da punibilidade da pena privativa de liberdade. Quando eu fui presidente do Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária, que é um órgão que estabelece o decreto de indulto para o presidente da República, ele que envia
esse órgão que envia ao presidente da República o decreto de indulto, nós fizemos um projeto de que quando houvesse um indulto da pena privativa de liberdade, automaticamente haveria o indulto da pena de multa. Então você extingue a pena de liberdade, você extingue a pena de multa, com o que a pessoa não sair endividada. Você colocar uma pessoa endividada na sociedade significa que ela vai ter que querer pagar essa dívida. Se ela não paga a dívida, ela não tem certos direitos de cidadania. Se ela paga a dívida, ela vai pagar com que dinheiro? Com o dinheiro, novamente, do tráfico. Então, a gente criou, com esse sistema da pena de multa, um círculo vicioso, não um círculo virtuoso. A gente tem que inverter esse círculo, né? Fazer com que estas pessoas possam retomar a sociedade. É que são pessoas que têm relações tanto sociais quanto subjetivas degradadas, devido a esse ambiente onde elas estão. E a prisão em si é um ambiente que não oferece nenhuma possibilidade para essas pessoas terem a reinserção social, que seria o objetivo do cárcere. Na verdade, são grandes instrumentos de tortura. Eu acho que no caso das mulheres isso é um pouco pior, porque elas, além de sofrerem tudo isso, elas sofrem a violência de gênero. As mulheres, quando elas são presas, elas são praticamente abandonadas. Porque quando você vai no final de semana, em dia de visita num presídio masculino, a fila está cheia, com mães, esposas, muitas vezes filhos também. Mas no caso das mulheres, as filas são vazias. Porque, em geral, devido ao machismo, as famílias aceitam o filho, o esposo, o marido como bandido, como preso, mas no caso das mulheres não. E eu acho que isso é muito importante falar pelo seguinte, né? Quando a gente vê as estatísticas relacionadas às prisões femininas, né, muitas delas estão presas devido ao tráfico de drogas, e que estão relacionados com seus parceiros. Ou seja, muitas vezes acontece o seguinte, da pessoa ser presa e a mulher assume o crime ao invés do companheiro dela. E em troca disso elas são simplesmente abandonadas. Sem falar das condições, dos casos de abuso sexual que existem, dos casos de abuso moral, físico, também das condições de higiene relacionadas à pobreza menstrual também, porque elas não têm acesso a absorventes, tampões ou coisas do tipo. Então, acho que a partir daí, acho que já dá para eu localizar vocês sobre o que seria a questão da reinserção. E quando a gente fala sobre essas mulheres, muitas vezes elas estão quebradas subjetivamente. No caso dos homens, eles também estão quebrados, só que devido ao machismo, eles seguram um pouco mais isso. As mulheres, elas abrem. Elas falam que vão mudar, que vão sair de lá, que elas vão buscar um trabalho, alguma coisa para fazer, sair da vida do crime. Só que o que eu percebia lá é que, assim, quando você... que é aquilo que eu estava falando, não é só um problema de você trabalhar toda a pessoa, dar todo o suporte lá dentro para ela sair aqui fora e conseguir. Quando elas saem, o que elas se deparam? Com a própria realidade delas. Elas vão voltar para o mesmo lugar onde elas moravam, entendeu? Elas vão ter a mesma família, que às vezes a família também é todinha envolvida também. Então fica muito difícil, entendeu? Então assim, a pessoa tem que querer mesmo, entendeu? Porque é um ser humano. E o que eu mais percebo é o descaso do governo, né? Porque não assim... aqui fora, né, de uma mãe querer trabalhar e poder pôr uma criança numa creche. Aí a mãe vai trabalhar, a maioria dessas meninas, elas têm a família é bem grande, a mãe tem 7, 8 filhos de vários pais, né, e aí a mãe tem que trabalhar para sustentar. Tudo começa assim, só que tem creche para pôr? Não tem, as vagas não tem. Então assim, então o mais velho vai cuidar dos menores. E é o termo que elas usavam lá, elas falavam, senhora, a família não cuida, o crime adota. E é aí que começa tudo, entendeu? O crime adotou. E a partir do momento que o crime adotou, tudo vai ficar mais difícil. Não tem ninguém que dá voz para essas pessoas. Eu comecei a dar. E aí copiaram minha ideia. Aí eu acordei e falei assim, mano, gastei, vou voltar a gravar. Aí, no dia 1 de janeiro de 2023, foi a primeira entrevista. E aí eu continuei. E aí muita gente começou a me procurar. E eu acordei com a vida. E aí, eu já não me importava mais se me chamavam de direito presidiário.
Porque eu entendi que para eu me socializar, na verdade, você primeiro tem que se socializar, mas para eu chegar onde eu queria e mostrar que a cadeia foi um desvio de conduta durante um determinado tempo, eu tinha que fazer algo. E o que que eu ia fazer? Ia focar nos meus estudos. E eu comecei. Publiquei meu livro, eu escrevi na cadeia, inclusive. Comecei a dar palestra, minha primeira palestra foi em julho de 2023, foi na EPD, na Escola Paulista de Direito, foi um sábado. Eu meio que me tornei parte da grade curricular daquela unidade, porque todo semestre me chama. Dizer que a prisão corrige é um desconhecimento absoluto da pessoa, né? A pessoa pode se reintegrar socialmente, ela pode se recuperar para a vida solidária da sociedade, apesar da prisão, não pela prisão. Essa é a ideia que a gente tem que ter. A despeito da gente ter prisão, a pessoa consegue se recuperar. Já tinha feito unha lá dentro, já tinha feito alguns cursos lá dentro, eu aproveitei para aprimorar aqui fora, eu saí, eu fui fazer faxina. Eu lembro que a minha irmã falou, não, vem fazer faxina aqui em casa. Então, assim, eu não tinha vergonha. Eu não tinha vergonha. Eu só refleti e pensei, pode ter faxina, pode ter uma casa para limpar, vai ser o que tiver, mas eu não quero mais aquela vida para mim, eu não quero. E quando a gente sai sem dinheiro, descabelada, sem rumo, sem saber o que a gente vai fazer. E eu ficava pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho R$1, o que eu vou fazer? E eu comecei a fazer unha. Comecei a fazer alongamento de unha. Fui juntando um dinheiro aqui, juntei um dinheirinho ali. E com esse dinheiro eu paguei meu Corém, voltei para a área da enfermagem, voltei a atuar na área. E depois que eu voltei para a minha área de enfermagem, eu falei assim, tá tudo dando certo, né, Deus? Graças a Deus. E eu não vou parar, eu não vou desistir.